pode me perguntar, Paulo, me pergunta aí, eu vou falar e você repete aí. Paulo, como que a profundidade pode influenciar negativamente e me afastar dos lucros na produção de peixes? Né? No caso, na produção de peixes em tanques rede, que é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Então, como é que a profundidade pode me afastar dos lucros? Como é que isso pode me influenciar negativamente? E eu te respondo, você já me fez a pergunta, né? Eu te respondo. Faz uma diferença enorme você saber a profundidade que você está utilizando para desenvolver a sua atividade. Mas é enorme a profundidade, desse assunto, é enorme a diferença que a profundidade faz nos seus resultados lá na frente. Porque ela está relacionada com a capacidade do ambiente em diluir tudo que for de dejeto, tudo que for sobra de ração, tudo que pode acontecer ali de aumento de nutriente ali na água durante a produção. E relacionada com a qualidade da água, onde os tanques se encontram. E isso pode sim trazer muitos prejuízos, tá certo? Um erro que ainda é cometido, pois o produtor acredita o quê? Ele acredita que basta a água cobrir ele, certo? Ou não dar pé, né? Aqui em Goiás a gente fala muito assim, ó, não está dando pé para mim, né? Ou então já me cobriu. Eu não sei como é que você fala aí na sua região quando está muito fundo ou não. Então, assim, ele acha que basta não dar pé mais para ele, ou já cobriu, e que ele pode colocar tanque rede tranquilamente e produzir. E a gente sabe que não é bem assim. Se você está ouvindo isso pela primeira vez, escuta o que eu estou te dizendo, não é bem assim, tá certo? Outro exemplo, eu tive outro exemplo dessa situação aqui. Eu recebi uma ligação de um consultor, e ele já atendia um produtor de bovino de corte, só que a fazenda dele margeava um lago muito grande de uma PCH. E se você não sabe o que é PCH, é uma pequena central elétrica. É uma usina hidrelétrica, mas de pequeno porte. E o cliente dele via muito falar da produção de peixe, tanque rede, via reportagem, aquela coisa toda, e perguntou para ele já fazia consultoria do produtor lá, e aí a gente participa de um mesmo grupo de técnicos, de consultores ambientais aqui no estado de Goiás. E aí eu sempre posto, né, seriados, maratonas, né, essa questão nossa dos cursos, nos grupos que eu participo, de técnicos principalmente, porque a gente tem um grupo muito pesado de técnicos, inclusive que acompanham aqui pela consultoria, que me acompanham, para desenvolver a atividade dele com mais segurança, né? A gente passa um pouco dessa experiência, e é muito bacana isso. Então ele me ligou porque o produtor queria investir em tanque rede também, até porque ele tinha 5 km de beira de lago. Beleza, né? Conversei com ele, eu falei assim, nossa, caramba, 5 km de beira de lago, puxa vida, se tiver profundidade vai ser sensacional, vai ser uma área muito bacana. Aí o cara respondeu assim, rapaz, tem lugar lá que me cobre. Aí eu, aquele trem, né? Tem lugar lá que me cobre. Então assim, se o cara tem 1,50, se o cara tem 1,60, qualquer 1,70m, 1,80m tá cobrindo ele, né? Eu tenho 1,80m. Para me cobrir tem que ser mais do que isso, né? E mesmo assim, que seja 2 metros que cubram a maioria de nós assim, não é o suficiente para você trabalhar com tanque rede. Não é seguro para você trabalhar com tanque rede. Aí me acendeu aquela lâmpada de alerta aqui assim, ficou piscando. Aí ele falou assim, tem lugar que me cobre. Aí eu pensei, se tem lugar que cobre, tem lugar que não cobre, né? Se tem o que cobre, tem lugar que não cobre. Então, teoricamente, pela explicação dele, não era um lago muito profundo. Aí eu falei assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, eu preciso de áreas com pelo menos 8 metros de profundidade, para eu ter segurança, e ainda levando em consideração a operação mínima, a cota mínima de operação da barragem, da usina. Aí ele me disse, não, como é que eu vou medir isso, cara? Que jeito que eu faço isso daqui para poder medir? Aí eu falei para ele, assim, olha, aí eu brinquei, né? Tem o jeito raiz e tem o jeito Nutella. E os dois jeitos vão dar resultado. E eu não estou falando mal de nenhum deles. Qual que é o jeito raiz? O jeito que a gente começou aí há mais de 15 anos atrás. Você ter uma cordinha, um barbante, né? Colocar uma chumbada lá na ponta. Ou ter aquelas fitas métricas de construção, que tem lá 50 metros, por exemplo, de comprimento. Você amarra uma chumbada lá e você vai na canoa, você vai descendo, na embarcação você vai descendo e medindo a profundidade em vários locais. Você vai fazendo um zigue-zague. O segredo é você andar na área inteirinha fazendo um zigue-zague, pegando, anotando, batendo ponto de GPS. Esse é o jeito raiz. O jeito Nutella, entre aspas, que não é bem Nutella, é um jeito mais aprimorado, mais tecnológico, mais século XXI, vamos dizer assim,
é você utilizar aqueles sonares mesmo de pesca esportiva, que ele já vai, por onde você vai passando, ele vai te dando as profundidades e até o relevo, como é que é ali no fundo, até inclusive se tem paliteiro ou não. Claro, e acelera demais, esse jeito Nutella acelera demais, mas eu te falei do jeito raiz, é porque tem lugar que você não tem como montar isso do jeito Nutella com sonares, então você tem que apelar pro jeito raiz mesmo, tá? E aí eu expliquei para ele como que ele faria isso e aguardei o retorno, tá certo? 15 dias depois ele me responde: Paulo, do jeito que você falou aqui, do jeito que você me falou, só tem um pedacinho lá que vai ter esses 8 metros de profundidade. E aí foi quando eu expliquei para ele: olha, então vai ser nesse pedacinho que tem os 8 metros de profundidade que a gente vai fazer um cálculo de capacidade de suporte para a gente produzir peixe em tanque-rede lá. Então eu vou depender daquela área para produzir. Então não é mais os 5 km de beira de lago, é uma área menor, né, para poder fazer a implantação do processo. E aí você tem que fazer cálculo de capacidade de suporte, densidade de estocagem, enfim. Isso tudo coisa que está presente no meu curso de tanque-rede, tá certo? Que inclusive tivemos um feedback muito bacana quando eu coloquei essa aula. É uma aula inteirinha só para falar disso. E foi muito bacana o feedback dos alunos na hora que passaram por essa aula. Então assim, local muito raso ou pouco profundo não permite que o próprio ambiente ele processe tudo, ele tem a capacidade de processar tudo que foi produzido ali de dejetos, fezes, sobra de ração, que vai inserindo ali no corpo hídrico, e o aumento desses nutrientes, né, a gente está entrando com uma carga matéria orgânica ali, o aumento desses nutrientes pode causar um problema que a maioria de vocês conhece, né, que é o que a gente chama de eutrofização, que é bem esse aumento exagerado de matéria orgânica lá, e o ambiente não dá conta de processar, não dá conta de diluir isso daí. E junto com a profundidade tem a renovação de água, né? Então assim, a gente ainda... Aí, eu estou falando de 2 fatores aqui hoje, mas tem todo uma análise sistêmica que você tem que fazer para entender como é que aquilo ali vai funcionar. Mesmo se, mas lago, Paulo, lago de usina hidrelétrica, reservatório, é água parada? É água parada entre aspas, que tem sempre uma corrente passando lá, tá certo? Precisa dessa renovação de água, mas isso aí eu deixo lá para o curso de tanque-rede. Beleza, então profundidade, acho que ficou claro na cabeça de vocês aqui a importância, né, de falar dessa questão da profundidade. Por quê? Porque eu tenho que ter ali do fundo do tanque-rede para o fundo do meu lago, do meu corpo hídrico, da minha massa hídrica, né? Eu tenho que ter uma distância aí, vai depender muito do local, vai depender muito da análise que a gente precisa fazer do local, mas põe na sua cabeça, tanque-rede, a gente já vai com 8 metros na cabeça. Até porque hoje dificilmente você vai trabalhar com um tanque menor do que 3 metros de profundidade. Então se o tanque tem 3, do fundo do tanque para o fundo do lago é no mínimo 5. Então 3 mais 5, 8. E tá pronto. Então já vai com 8 metros na sua cabeça. Tudo que for acima de 8 metros, na cota mínima de operação, já vai ser mais propício para você instalar os tanques ou não. Claro que a gente vai ter que fazer várias análises, vai ter que analisar um monte de coisa para a gente poder falar, mas profundidade, principalmente isso, vai com 8, de 8 a 10 metros na cabeça, para você ficar tranquilo em relação à profundidade para instalação de tanque-rede, tá certo?